Olá, você está ouvindo o podcast Falando as Escrituras, um programa da Igreja Presbiteriana de Osasco. Salmo de número 42. Ao mestre de canto, salmo davídico, dos filhos de Corá. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, a minha rocha: por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Boa noite, caros ouvintes. Nós estamos mais uma vez aqui com o nosso programa, o nosso podcast Falando as Escrituras. E hoje nós queremos tratar deste Salmo de número 42 que acabamos de ler, trazendo em mente um assunto que tem sido muito comentado neste mês, especificamente por ser um mês onde nós estamos trabalhando, onde se tem trabalhado a campanha do Setembro Amarelo, contra ali na questão da preservação contra a questão de suicídio, e queremos então tratar de um assunto que pode conduzir a essa questão, que é a questão da depressão e da tristeza. Muitos casos de suicídio chegam a essas questões, muitas pessoas chegam a essas questões relacionadas ao suicídio por causa de uma depressão, por causa de uma tristeza, um abatimento, uma angústia muito grande no seu coração, e talvez não sabendo como lidar com a tristeza que invade a alma, encontram talvez ali na morte a única solução para os seus problemas. Queremos então neste podcast, neste programa, tratar a respeito, de como que nós podemos lidar com a tristeza, o abatimento do nosso coração em dias tão tumultuados, em dias difíceis. E está conosco então aqui também para comentar conosco o pastor da Igreja Presbiteriana de Osasco, reverendo Edinaldo Fernandes. Seja bem-vindo, pastor. Olá, Denis, demais irmãos, amigos que tem nos acompanhado, compartilhado. É sempre muito bom a gente estar aqui e falando a respeito de um tema tão oportuno, tão importante. Tristezas, depressão, ansiedade, são tantas questões aí da alma humana, e o bom é que a palavra de Deus tem lições preciosas aí a nos ensinar, e esperamos que o programa de hoje possa abençoar aí a vida de todos os nossos ouvintes. Com toda certeza. E partindo já para o nosso texto da nossa meditação, da nossa conversa hoje, que é o Salmo de número 42, talvez este seja um dos textos mais tristes de toda a palavra de Deus, onde nós vemos um salmista que, expressando de uma forma bem abrangente
de uma forma bem contundente a sua tristeza, a sua angústia, o abatimento do seu coração. E comentaristas até dizem, né, porque não existia a palavra depressão na época do salmista, mas são sentimentos muito característicos das pessoas que desenvolvem essa questão da depressão, que, sendo uma doença, claro, que deve ser tratada com medicamentos, terapias e todas as coisas que tem à disposição, ainda assim a Bíblia nos fala de sentimentos, de pessoas que tiveram sentimentos semelhantes. Então aqui nós vamos fazer um bate-papo entre eu e o pastor. Eu vou perguntar para ele vai perguntar para mim a respeito do texto, trocando algumas ideias aqui, e espero que você seja abençoado ao longo desta conversa. Então, pastor Edinaldo, a primeira pergunta que eu faço a você com relação a esse texto é: qual era a situação em que estava o salmista? Nós vemos aqui que ele expressa de alguma forma a sua tristeza. Nós vamos ver bem isso, né, ao longo do salmo. Qual que era a situação deste salmista para que ele estivesse de uma forma assim tão triste, tão amargurado, tão abatido nesse sentido? Bom, Denis, o que a gente percebe aqui na leitura do salmo é que não se tratava aqui de uma crise moral, não se tratava aqui de uma situação material, né? Não era uma crise financeira. O que a gente percebe aqui nesse salmo é que se tratava de um problema espiritual. Então nós estamos falando de um homem que era um crente, né? De um homem que conhecia e temia Deus, de um homem que estava acostumado com a sua vida de adorador, alguém que se reunia periodicamente num determinado lugar juntamente com outras pessoas, para poder cultuar a Deus, para poder servir a Deus, para poder bendizer a Deus, enfim. Então, o quadro que nós temos aqui é de um homem que sabia quem Deus era, de um homem que exercitava sua fé, que demonstrava sua fé, e ele fazia isso em companhia de outras pessoas. Para quem não sabe, a adoração no Antigo Testamento ela era diferente da adoração no Novo Testamento, porque nós estamos falando de um período da história da igreja em que a adoração ela estava centralizada num lugar, né? Ela estava centralizada numa cidade, ela estava centralizada num templo quando ele veio a existir. Então, para que o povo de Deus pudesse adorar a Deus, eles tinham que se reunir, né, em dia e hora marcados para que realmente o culto pudesse acontecer. E o salmista aqui ele está privado disso, né? O salmista ele está impossibilitado dele exercitar a sua adoração na companhia de outras pessoas. Ele está longe desse ambiente. Distanciamento social. Ele está no distanciamento aqui, né? Ele estava experimentando aí esse momento de afastamento e nós não sabemos onde ele estava, não sabemos as circunstâncias, mas o que nós sabemos é que a causa do seu abatimento, da sua tristeza, ela é de natureza espiritual. É alguém que teme a Deus, é alguém que conhece a Deus, é alguém que queria adorá-lo, mas ele estava impossibilitado. E isso causava essa tristeza, isso causava esse abatimento. Então, nós temos aqui uma situação, nós temos aqui um acontecimento que é de natureza espiritual. Alguém impossibilitado de adorar a Deus no lugar, no tempo, na hora que ele assim o desejava. De fato, pastor, temos uma pergunta que também acho que está linkada a isso, né? E seguindo o nosso roteiro aqui, a pergunta é: como que o salmista então demonstra essa tristeza dele, né? Olhando aqui para os versículos 3, a gente tem algo, né, de uma tristeza muito intensa neste salmo, que é descrito uma tristeza muito intensa. Ele fala: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Né? É uma figura, né? A minha lágrima é o meu pão, o que eu como é o meu choro, né? Faz referência aqui mesmo, talvez, a constância desse choro, dessa lágrima, desse sentimento de tristeza ao longo da sua vida por causa dessa situação em que ele estava experimentando. Então, como que ele demonstra a sua tristeza? Não sei se você me permite responder essa pergunta, pastor. Perfeitamente.
ele nos mostra que constantemente, ele dá a ideia aqui usando figuras de linguagem. É muito interessante nós avaliarmos os salmos, né, como poesias riquíssimos em figuras de linguagem que vão expressar ali os desejos do coração, os anseios, a mensagem que eles querem trazer. E a figura que nós vemos aqui é aquela figura que fala da hipérbole, do exagero, né? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, ou seja, ela está mostrando, ele quer enfatizar o quanto ele estava triste. E não apenas isso, ele fala sempre do abatimento que está, né, no seu coração. E uma das figuras deste salmo, né, que eu acho que mais me chama a atenção é a figura que ele destaca no Salmo 6 e 7, né, que ele diz assim, que eu sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Ele está se referindo a um local, especificamente lá de Israel, um local que era conhecido talvez ali por ser um local onde tem uma catarata, se a gente pode dizer assim, algo semelhante ali com as cataratas do Iguaçu, acho que não tão intenso como as cataratas do Iguaçu, mas um lugar onde existia ali um abismo, uma caverna onde caía água, né? E onde, se a pessoa que caísse naquele lugar ali, né, certamente morreria, porque não resistiria à intensidade, né, vamos dizer assim, das águas que caíam sobre aquele lugar, sobre aquele ambiente em que ele estava. E o salmista, para descrever a tristeza dele, ele fala que ele sentia-se abatido, né? Tal como naquele lugar, no outeiro de Mizar, onde vinha as águas eclodiam para aquele lugar, para aquele abismo, para aquela cachoeira, podemos dizer assim, intensa. E ele sentia como que aquelas águas e ondas passavam sobre eles. Então, a intensidade da tristeza que o salmista demonstra aqui é muito grande. Imagine que você é tomado por um sentimento de tristeza e você compara ele com as cataratas do Iguaçu, dentro daquele lugar, daquele buraco onde está passando água intensamente, onda por cima de você, e você descreve o seu sentimento como sendo desta forma. Então, a Bíblia ela não nos oculta essas coisas, né? E ela nos mostra, de fato, como nós estamos suscetíveis a isso. E aqui não destaca também o porquê dele né? Destaca o porquê, na verdade, como o pastor falou, sendo uma questão espiritual, mas não é por causa de um pecado, ou por causa de uma questão, um erro que ele cometeu, alguma coisa que ele fez que está pesando a consciência dele, uma tristeza que veio sobre ele porque ele estava sendo privado de algo que era muito importante para ele, que era adorar a Deus junto com os seus irmãos. Então, a Bíblia demonstra a tristeza dos seus personagens, dos seus escritores, e aqui nós vimos como o salmista mostra como ele está abatido, como ele está se sentindo diante da circunstância em que ele está, né? Mas o interessante, pastor, essa pergunta que eu deixo para você, né, é a forma como ele lida com esse abatimento. Porque às vezes para nós a grande questão, né, a nossa grande pergunta com relação às tristezas e o sofrimento, como lidar com essas questões? O que eu devo fazer quando eu me sinto assim abatido, quando eu estou frustrado, quando as coisas começam a passar sobre mim como ondas e vagas e eu pareço apenas como aquela pessoa sendo levada como um barco à deriva, né, num mar agitado e dentro de um abismo assim, recebendo essa carga toda de sentimentos no meu coração? Como que o salmista lida com isso à luz deste salmo? Bem, Denis, o Salmo ele tem assim, uma estrutura muito interessante, porque há aqui algumas repetições, né, daquilo que ele fala consigo mesmo, e é sempre nesse diálogo ele é carregado também de esperança, de expectativa. O que me chama a atenção aqui neste Salmo é que nós temos um homem que está passando por um momento difícil na sua vida. No verso de número 7, a gente percebe aí que ele está diante de um momento de tribulação muito forte,
né? Ele está atribulado, ele está desesperado. E ele demonstra isso, ele declara isso, né? O que a gente percebe aqui é o seguinte: primeiro, ele não minimiza os seus sentimentos, ele expressa os seus sentimentos. E às vezes nós vamos internalizando coisas, né? A gente vai acumulando, a gente vai guardando, a gente vai represando estes sentimentos, e a gente começa a ser tomado por pensamentos, às vezes, muito pessimistas, muito negativistas. E quando a gente, de repente, acha que chegamos no fundo do poço, né, de que a coisa realmente não há mais solução. Então, o que me chama a atenção aqui no Salmo é que o salmista, ele abre o seu coração, né? Ele fala sobre aquilo que ele está sentindo, ele demonstra a sua tristeza, ele fala do seu abatimento, ele fala da razão do seu abatimento, ele fala a respeito do que lhe causava a sua tristeza, ele demonstra isso, ele tinha conhecimento, né, do que estava acontecendo. Às vezes as pessoas hoje podem não tê-lo. Nós sabemos que, de repente, determinados acontecimentos podem ser disparadores para que a depressão, transtorno de ansiedade e outras coisas mais, eles aconteçam. Mas isso não está ligado necessariamente a uma causa, né? Especificamente falando, porque nós estamos falando de falta de determinadas substâncias orgânicas que precisam ser compensadas aí com a questão de medicamentos, mas o salmista aqui, ele tinha claro qual era a razão, qual era a causa, né? Então ele conversa com ele mesmo: porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Ele conversa com ele mesmo. É um exercício interessante. Eu não sei se você já teve essa experiência, você, Denis, e você que está aí nos ouvindo, mas talvez isso seja mais comum do que a gente pensa, a gente falar com a gente mesmo. Sim, né? constantemente. A gente às vezes dá bronca na gente mesmo, né? Eu mesmo dou bronca constantemente. Rapaz, por que você fez isso? Você endoidou? O que está acontecendo? Você não deveria ter falado aquilo. Que isso, rapaz? Não é assim que a gente faz, não é assim que a gente reage, não é assim que deve ser. Ou seja, é um exercício comum de se fazer. Mas o ponto que eu quero destacar aqui é esse: o salmista, ele fala ele conversa sobre o que está acontecendo. Ele não tenta passar uma imagem que não condiz com a realidade. Ele não tenta ocultar aquilo que está no seu coração, não é? E nós estivemos aqui no dia de ontem conversando com a irmã Sônia, que é psicóloga e tudo mais, e ela falou uma coisa interessante: que nós devemos estar atentos àquilo que as pessoas dizem. A repetição de palavras, né? De repente a pessoa está ali constantemente falando de que a vida realmente não está valendo muito a pena, de que a pessoa não está encontrando muito sentido na vida, de que ele não está tendo muita perspectiva e tudo mais. Ou seja, esteja atento aos sinais, aquilo que é dito. O salmista está sofrendo, ele está atribulado, ele está desesperado, ele está impossibilitado de adorar. O que é que ele faz? Primeiro, ele demonstra. Não é? Ele não tenta passar aqui uma imagem: eu sou crente, eu confio em Deus, então isso vai passar logo, eu vou minimizar isso. Não, ele chora, e ele diz que chora e não chora pouco. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Não é qualquer pessoa que tenha a capacidade de abrir o coração dessa maneira. Nós às vezes ocultamos, nós às vezes enganamos as pessoas, queremos passar uma mensagem, uma imagem de que está tudo bem, quando na verdade nós estamos destruídos por dentro, nós estamos acumulando coisas. E a Sônia, que ontem, ela falou uma coisa interessante. Ela diz que 80% dos pacientes que ela trata são cristãos, mas eles não compartilham isso nas suas comunidades. Eles não compartilham isso com as pessoas da igreja. Ou seja, na igreja são super crentes, mas quando voltam para casa estão destruídos, estão arruinados, estão entristecidos, não é? Então o salmista aqui, ele conversa, ele procura ajuda, ele fala do que ele está sentindo. Então eu acredito que uma das maneiras importantes de lidar com isso é você não minimizar esses sentimentos, é você externalizar, você compartilhar. Agora, tem uma questão muito forte no Salmo, porque nós estamos falando aqui de uma pessoa que conhecia e temia a Deus. Então ele confia muito em Deus.
Exatamente, era o ponto que né? eu ia destacar. Ele confia muito em Deus. Então ele não fica fazendo essa viagem para dentro, para querer arrancar força lá de dentro. Não, ele você olha para pode. fora, ele olha para cima, né? Não olha simplesmente para si mesmo, para tentar encontrar uma força interior. Exatamente. Que tire ele desta situação. Que arranque ele do buraco, né? Eu acho, só pegando o gancho nessa sua fala, os primeiros versículos, a forma como ele começa o Salmo, para mim, é de forma maravilhosa. Assim como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede do Deus vivo, né? Então ele entendia que o único que poderia ali a quem ele recorrer nesse momento de tristeza, que poderia livrá-lo dessa situação era Deus. E é interessante essa figura, pastor, porque eu estava pesquisando um dia sobre quando eu fui pregar, eu preguei esse salmo uns tempos atrás, e quando ele fala lá que ele, né, a alma dele suspirava como a corça, eu achei uma ilustração interessante, que as corças, elas dependem muito da água, não apenas para poder saciar a sede que elas têm, né? Mas especificamente porque quando às vezes elas ficam sem se banhar em algum ribeiro, elas começam a emitir odores que chamam a atenção ali dos seus predadores. Então, elas procuram desesperadamente uma fonte de água límpida, onde ela pode se banhar, ela se joga e fica lá apenas com o focinho, né, para fora, assim, para poder espantar os seus, vamos dizer assim, os seus predadores, para poder limpar, tirar aqueles odores. Então, o desejo desesperado dela por água, né, é para que ela pudesse se livrar dos inimigos, dos opressores, dos seus devoradores, vamos dizer assim, né, aqueles que queriam caçá-las. E o salmista entende que a alma dele estava assim, que ele buscando constantemente a Deus, em meio a toda essa tristeza, em meio a todo esse abatimento, essa depressão, ele estava buscando constantemente como a corça, porque sabia que Deus ele era aquele rio de águas vivas em que ele podia se banhar constantemente para poder saciar a sede do coração dele. Então, isso para mim é muito, muito legal, essa imagem, essa figura dele demonstrando como ele confia em Deus mesmo nesse momento de tristeza e abatimento tão grande que ele está sentindo. Verdade, Deus. Uma colocação muito interessante, muito pertinente. E eu estou aqui olhando para esse texto e note aí que no verso de número 5 ele fala desse abatimento, mas ele conclui o verso 5 com uma esperança. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Isso aparece novamente no verso de número 11, quando ele novamente diz: porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro em mim, espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. E no Salmo 43, verso de número 5, novamente nós temos essa repetição. Então veja que a esperança está muito forte, está muito presente na vida do salmista. Não é? Ele não está nessa questão assim, eu confio em mim mesmo, eu tenho a força, eu tenho os recursos de que eu preciso, essa força que está em você. Isso você não encontra no salmista, né? Eu costumo dizer que fé não é sinônimo de força, fé é sinônimo de fraqueza, porque leva você a confiar em alguém fora de você. No caso aqui, alguém que confiava em Deus, que dependia de Deus. Então a esperança está muito presente na vida do salmista e a adoração está presente na vida do salmista também, porque veja bem, o verso de número 8 ele diz: contudo o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Muito legal, né? Isso. Então, assim, apesar de todas as circunstâncias que ele estava enfrentando, porque a gente tem aquela questão, né? Quem canta os seus males espanta. Não, a questão aqui não é essa. A questão aqui é que nós temos um homem que está sofrendo, que está passando por momentos difíceis na sua vida, que está encarando isso com toda a realidade possível, com esperança em Deus, e não se privando de adorá-lo na medida do possível, né? Ele está longe do templo, mas ele não está longe de Deus. Ele está longe daquele ambiente que existia de adoração, mas ele não está longe de Deus, porque ele está cultuando, ele está adorando, ele está orando, ele tem plena consciência de que Deus era aquele que o sustentava. Então, há vários elementos aí que podem nos ajudar nessa questão de caminharmos realmente para um processo de restauração. Tá certo?
É interessante, é muito lindo isso, né? Então, a gente fecha, pastor, uma pergunta para nós dois aqui respondermos, né? Que lições que nós podemos aprender deste salmo para lidar com a depressão, né? Se você, no caso, tem um quadro de depressão, a gente espera que você procure, né, ajuda médica nesse sentido, porque existe também essa questão biológica, né, essa questão física, né, como o pastor bem colocou aqui, esses fatores que são muito contundentes na vida de uma pessoa que está passando por esse momento. Mas de forma a falarmos para aqueles que confiam em Deus, né, que estão ali, que são crentes no Senhor, como que a gente lida com essas tristezas, com esses sentimentos? Então, acho que a primeira lição, pastor, que eu tiro aqui é voltar-se para Deus constantemente em oração, como o salmista fazia, ansiar pelo Senhor, né, para que Ele supla a sua necessidade, né? Eu acho que são nos momentos mais terríveis de alma que nós encontramos um melhor alento em oração, né? São nos momentos mais difíceis de escuridão da alma que nós encontramos ali a graça na graça, né? Nesse meio de graça que é a oração, para podermos nos sentir confortados, socorridos por Deus no momento de aflição, né? Também penso... Pode falar, pastor. Eu vejo nesse salmo algumas lições importantes para a vida da gente. Primeiro, o salmo nos fala sobre o poder dos acontecimentos, né? Ou seja, o salmista está sofrendo porque ele está privado de uma situação, de um momento de comunhão, de adoração com outras pessoas. Então, alguma coisa aconteceu para que ele fosse privado disso. Então, em geral, nós agimos como agimos, nós reagimos como reagimos, porque coisas acontecem, né? Ou da gente culpar alguém, coisas que outros fizeram a nós, ou de coisas que a gente entende que nós mesmos fizemos, e a gente agora não culpa os outros, nós culpamos a nós mesmos. Então, o salmo fala de acontecimentos. Então, todos nós estamos sujeitos a vários acontecimentos, né? Bons e ruins. Nós vivemos num mundo caído. A Bíblia, talvez, ela fale mais de sofrimento do que talvez de alegria. A história do povo de Deus, ela é marcada por momentos muito duros, muito difíceis, de muita tristeza, de muita dor, de muito sofrimento, de enfermidades, de luto. Ou seja, nós estamos trilhando aí nesse caminho realmente, nesse vale de lágrimas, mas lógico, experimentando o consolo de Deus, o conforto de Deus. Mas o salmo nos fala de acontecimentos. Então nós precisamos estar atentos a isso, né? Que determinadas coisas têm o poder realmente de disparar sentimentos no coração, isso é fato. Então nós precisamos tomar cuidado com determinadas coisas. O momento de luto é realmente um momento difícil na vida das pessoas, não é? A esperança que se adia, ou seja, as pessoas tinham expectativas e as coisas não se consolidam, não acontecem. E a Bíblia diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Ou seja, você lidar com fracassos contínuos, né, de sonhos que não se realizam, de expectativas que não se cumprem, todas essas coisas podem ser devastadoras para a alma humana. Então nós precisamos estar atentos à questão dos acontecimentos ou do não acontecimento, né? Outra coisa que me chama a atenção no Salmo é o poder das palavras. E quando eu digo poder das palavras, eu quero dizer o seguinte, que pessoas estavam esnobando o salmista, dizendo, cadê o teu Deus, cara? Como diz assim, desprezando, né, a fé dele, você não Você não é um cara que teme a Deus, então você não deveria estar passando por isso, né? O que está acontecendo com você? Cadê o teu Deus que te ajuda? Cadê o teu Deus, né, que está permitindo você passar por essas coisas que você está passando? Então, veja, como se não bastasse o que ele estava enfrentando, havia pessoas que estavam culpando, né? Querendo dizer, esse seu Deus não tem todo o poder, então como que ele está permitindo você passar por essas coisas? Ou seja, o que só agravava o seu sofrimento, né? Então essa questão das palavras é muito difícil, é muito complicada, porque às vezes as pessoas elas podem se aproximar da gente ou para trazer uma palavra que vai condenar, que vai trazer mais culpa, que vai fazer com que a gente se sinta pior do que já estava. Então
a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente diz, porque uma palavra pode machucar e machucar muito, né? A Bíblia nos manda tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos. E aprendo aqui também sobre o valor de uma boa conversa. Exatamente. Né? O valor de uma boa conversa. Então o salmista conversa com Deus, conversa com ele conversa com ele mesmo. Então, assim, ele não está trancado, ele conversa. E, às vezes a gente não quer conversar, mas a gente não pode se render a esses sentimentos, né? Então, o valor de uma boa conversa, de procurar alguém, né, de ligar para alguém, falar assim, olha, eu queria conversar com você, podemos? Enfim, não fica aí, não se isole não, porque isso não é bom. E eu não poderia deixar de falar sobre adoração, sobre fé e sobre esperança. Essas coisas estão presentes no Salmo, né? Nós já falamos, o salmista ele continua adorando a Deus, ele ora ao Senhor, ele tem fé, ele está cheio de esperança de que aquele momento haveria de passar, ele cria nisso, né? Então a gente não pode perder as esperanças não, porque quando tudo parece assim nebuloso e a gente fala assim, o fulano não está vendo a luz no fim do túnel, às vezes o cara não está vendo nem o túnel. A Sônia falou isso aqui ontem, né, eu tive que rir, porque é verdade, às vezes a pessoa não está vendo o túnel, não existe o túnel. E a gente precisa crer que com Deus há sempre uma solução. Com toda certeza. Né? Com Deus há sempre uma saída. O apóstolo Paulo, ele compartilha uma experiência muito dura que ele experimentou numa determinada região, onde ele usa a expressão a ponto de desesperarmos até da própria vida. Era como se ele dissesse assim, não há mais solução, a única coisa que nos resta agora é morrer. Mas Deus interveio, Deus agiu, então nós não podemos perder a esperança. Há sempre uma solução, né? Deus, ele pode agir, Deus pode intervir, Deus pode prover, então nós precisamos seguir com esperança, porque esse salmo, por várias vezes o salmista diz, espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Né? Então é oração, né? Buscar Deus, conversar. Não se fique aí reservado simplesmente com esses sentimentos apenas para você. Busque bons conselheiros. Uma das graças que nós temos na igreja é a ideia de que nós podemos nos aconselhar mutuamente uns aos outros, né? Então nós temos aqui o pastor Edinaldo, temos o Denis, temos os presbíteros, mas temos os irmãos em Cristo em que nós podemos também falar a respeito dessas questões, pedimos para orarmos juntos, desabafar, né? Então, uma das grandes questões que esta campanha do Setembro Amarelo tem enfatizado é isso. Fale, né? Não guarde para si mesmo, né? Expresse os seus sentimentos, as suas emoções, né? E a gente está aqui como igreja também para isso. Para você que está nos ouvindo, que tem lidado com essas questões, com uma tristeza tão grande como o salmista descreve aqui, converse conosco, né? Temos aí os nossos canais de telefone, de WhatsApp, presencialmente, virtualmente, através de Zoom, né? Se você não pode sair nesse momento. Então, nós estamos aqui sempre. Também fale com Deus constantemente a respeito de tudo, né? Busque-o, né, com intensidade, tamanha a intensidade da tua tristeza, também busque-o com intensidade. Amém. Cante louvores a Deus, né? Pega as músicas ali do Inário, ou as músicas que você tem ouvido aí, né? Cânticos que te lembram da esperança, da tua fé em Cristo. Acho que vai ajudar, nos ajuda também nesta caminhada a lidar com esses sentimentos de abatimento, de tristeza, né? Com esta depressão, muitas vezes, que está assolando a vida das pessoas, e entendendo que Deus é o final de tudo. Nós estamos nas mãos dele, né? Então nós ainda o louvaremos, né? Ou seja, a nossa perspectiva do futuro é boa, irmãos. A gente não deve ter uma perspectiva do futuro ruim, dizendo assim, acabou, não tem mais nada para fazer. Não, existe algo bom, né? Existe Amém. Uma luz. Amém. E a luz certamente é Cristo, né? Uma das coisas um dos slogans da Reforma Protestante que eu mais acho sublime é aquele post tenebras lux, depois das trevas a luz. Depois ali, né, acho que foi uma plaquinha que Calvino colocou na igreja, né, depois de todo assim, o movimento lá de reforma, depois de estar Genebra lá sedimentada com a reforma, a palavra de Deus indo para os 4 cantos do mundo, então ele escreve essa plaquinha e coloca lá, depois das trevas, a luz.
E assim é na vida da gente. A gente é marcado por esses... É um marco na vida da nossa vida, né? Antes as trevas, agora a luz. Nós estávamos nas trevas, mas hoje nós temos a luz no nosso coração, Amém. Brilhando, que é Cristo. Então se lembre disso. O nosso estado era pior antes de Cristo, porque estávamos em trevas profundas sem conhecê-lo. Mas hoje nós temos a luz. E ainda que nós experimentemos tristezas e sentimentos semelhantes ao do salmista, nós temos uma esperança. Nós temos a quem nos agarrar. Né? Então, Amém. É isso aí, meus irmãos. A gente espera que esta conversa sobre o texto bíblico seja enriquecedora para você, né, para sua família. Então, por isso, compartilhe. Nesse Setembro Amarelo, compartilhe coisas boas. Né? A gente vê tanta coisa ruim sendo compartilhada aí na internet, nas redes sociais. Então, compartilhe esse podcast, compartilhe esta conversa e estamos sempre prontos aqui para poder também conversar com você, ouvir você. Então, a gente se despede aqui. Até o próximo Falando as Escrituras, se Deus assim nos permitir. Você ouviu o podcast Falando as Escrituras, um programa da Igreja Presbiteriana de Osasco.